Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para duas GCM. Esse vale tudo aqui vai servir para duas provas de GCM. GCM de Conselheiro Lafayette e a de Nova Serrana. Então, qualquer uma das duas que você for fazer, o edital ali é bem para ali inconstitucional. Qualquer uma das duas que você vai fazer, o que eu vou falar aqui serve para você, beleza? Então, antes de mais nada, meu nome é Professor Magno Assis. Meu Instagram é @Magno Assis 44. Qualquer dúvida você pode me chamar lá. Sou professor aqui na Vale de Direito Constitucional e também de, deixa eu ver se pegou, que pegou. E também de Criminologia. Então, qualquer dúvida que você tiver, Direito Constitucional. Hoje o nosso Vale Tudo é de Direito Constitucional. Lembrando que são as apostas finais que esse professor acredita que tem grande chance de cair na sua prova, né? A gente tem aqui mais ou menos uns 60 minutos para a gente falar. Particularmente é pouco, mas aqui é uma revisão. Se você tiver dúvida em qualquer matéria, pode me perguntar, @Magno44, manda aqui nos comentários, que sempre quando tem um tempo eu leio. Mas se você tiver mais pressa, mande no meu Instagram, @Magno44, que eu respondo mais rápido. Ou também, magno44@gmail.com, eu vou te responder lá, beleza? Outra coisa, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, você vai ser avisado em primeira mão de tudo que acontece em concurso. Talvez você está aí, pensando em fazer o concurso para uma dessas duas guardas, mas surge a oportunidade de você fazer um concurso para outra área que você não estava pensando, e ajuda bastante você a ter as portas abertas, né? Vai ter concurso de polícia penal, vai ter concurso na área de segurança pública em vários setores, e também vai ter outros concursos também, como está aberto o concurso dos Correios. Talvez você nem está sabendo e você é avisado em primeira mão, beleza? Dito isso, eu vou colocar aqui, primeiramente, eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão, ou pelo menos anotando. O ato de anotar, ajuda bastante você na sua jornada do aprendizado, beleza? Então, eu vou colocar aqui para você o primeiro assunto que a gente vai discutir aqui, que tem grande chance de estar na sua prova. O primeiro assunto que tem grande chance de estar na sua prova é do artigo 1º ao 4º. O artigo 1º traz os fundamentos. Não confunda com o artigo 2º e o artigo 3º. Então, vem aqui comigo. Chance de estar na sua prova do artigo 1º ao artigo 4º. Grande. O que você tem que entender primeiramente, lembrando que isso aqui é uma revisão, tá? Se estiver muito rápido para você, é porque talvez você não estudou o assunto. Se você não estudou o assunto, vai servir aqui para você como uma base. Mas o que eu vou falar aqui nessa velocidade, do jeito que eu vou falar aqui, é uma revisão, tá? Então, vamos lá. Esse artigo 1º ao 4º, a gente chama de, o título 1, da Constituição, chama princípios, título 1, princípios fundamentais. Como o próprio nome já diz, são princípios. É aquele que inaugura a Constituição, título 1, princípios fundamentais. Se eu fizer aqui uma analogia para você em conjunto de matemática, os princípios fundamentais são todos os artigos do artigo 1º ao 4º. Só que eu tenho uma subdivisão aqui, que se você não entender isso na sua cabeça, você acaba respondendo questões erradas, não porque você não sabe, é porque você não se situou na matéria. Então, no artigo 1º, eu tenho que a Constituição chama de fundamentos. Os fundamentos são somente o artigo 1º. Então, dentro dos fundamentos, eu tenho o que a gente chama, que muita gente conhece como sócio de Vaplo, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Cuidado para você não confundir com pluralismo partidário. E também o parágrafo único, que fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, quando eu te pedir fundamentos, a resposta é só o artigo 1º. Aqui no artigo 2º, eu tenho a tripartição de poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. No artigo 3º, eu tenho os objetivos. Os objetivos é tudo aquilo que o Brasil, a República Federativa do Brasil, almeja. Então, eu tenho os verbos, conga, erra, pró, que muita gente já está acostumado com esses verbos. Só tenha um pouco de cuidado aqui, deixa eu colocar aqui para você na tela, para a gente estar na mesma página aqui, ó. É isso aqui que eu quero que você não confunda. Tá vendo que
Tenho construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se a banca mudar para a construção, ainda continua sendo objetivo, tá? Então, se eu te pedir um objetivo, colocar construir ou construção, tanto faz. Cuidado, garantir o desenvolvimento nacional. Muita gente confunde com desenvolvimento regional. Por quê? Porque a banca vai tentar te fazer essa confusão com você. Eu não quero que você caia nessa pegadinha. Deixa eu só ver aqui, vou colocar um laranja que vai ficar melhor. Beleza? Outra coisa, ó, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, regionais aqui, a banca costuma colocar nacionais e no lugar que é nacionais, costuma colocar regionais. É só você pensar, o verbo reduzir começa com RE, né? Então, regionais também começa com RE. Então, quando eu falo de reduzir, eu falo de regionais. Quando eu falo de garantir o desenvolvimento, eu falo de nacionais. Então, o GA está com NA. Esse aqui você não precisa nem decorar. Esse aqui você olha a inicial, ó, reduzir com regionais. Beleza? Tudo bem? Não quero que você confunda isso. O próximo verbo é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Qualquer um desses verbos aqui pode ser transformados qualquer desses verbos pode ser transformados em substantivo sem perder o sentido. Promoção do bem de todos, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, tudo isso. No artigo 4º, eu tenho, mais uma vez aqui voltando no quadro, eu tenho os princípios que regem as relações internacionais. Esses princípios é o Brasil, a República Federativa do Brasil, com outros países. Quando a gente fala do Brasil com outros países, aí eu tenho que ficar muito atento quanto a esses incisos, porque esses incisos só têm a ver com a política externa do país. Então, qualquer inciso que cair do artigo 4º, você tem que saber que tem a ver com a política externa do país. Todos aqui você vai ver que tem a ver com política externa, mas você tem que focar em alguns aqui, porque se a prova fosse amanhã, por exemplo, se você estiver assistindo essa aula um dia antes da prova, eu chutaria nesses dois aqui, ó, puro chute mesmo. Autodeterminação dos povos e não intervenção. A banca gosta muito de colocar determinação dos povos, tiro alto aqui, e o princípio da intervenção. Não tem esse princípio da intervenção, é não intervenção e determinação dos povos. Beleza? E autodeterminação dos povos. A banca costuma tirar o alto e costuma tirar o não aqui. Lembre-se desses dois. Mas dá uma lida, se você tiver com dúvida em algum desse aqui, dá uma lida no artigo 4º todo, tem várias coisas que você precisa saber. Outra coisa que você precisa saber, a banca costuma mudar bastante, é colocar esse parágrafo único aqui, ó, como sendo América do Sul. Essa integração que busca aqui na política externa, ou nos princípios que regem as relações internacionais, a gente chama de povos da América Latina, não é América do Sul. América Latina são, do México ali para baixo, a América do Sul da Colômbia para baixo, então não são sinônimos, cuidado, parece óbvio falar isso aqui, mas a banca já mudou e pegou muita gente de surpresa, beleza? Dito isso, de artigo 1º ao 4º, você tem que saber tudo, mas eu fiz aí um adendo rapidinho, com poucos minutos aí. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, também apostila, se você quiser adquirir simulados, questões, tudo que você precisar de material de apoio, também nessa reta final, a Vale vai disponibilizar para você, é só chamar no link que está aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, ó. Mais um assunto aqui, artigo 5º. Professor, o que eu tenho que saber do artigo 5º? Tudo. Você tem que saber do artigo 5º, tudo, meu jovem, minha jovem. Só que eu separei alguns assuntos aqui que eu creio que tem grande chance de estar na sua prova. Quais são os assuntos, professor? Os assuntos que têm mais a ver com a área de segurança pública. Exemplo, artigo da casa é asilo inviolável, artigo 11. Artigo 11 da Constituição fala que a casa é asilo inviolável, nela não podendo penetrar sem o consentimento do morador, ninguém, salvo aí eu tenho 4 situações em que uma pessoa pode entrar na casa da outra sem o consentimento dela. Dessas 4 situações, eu tenho que elencar 3 aqui. A primeira, a segunda e a terceira, e esses 3 aqui eu tenho o que eu chamo de caráter de urgência, não dá para esperar. Urgência. Nesses 3 eu tenho flagrante delito, eu tenho o desastre e eu tenho prestar socorro. Não tem que necessariamente ser nessa ordem, tá? Só a título de urgência tenho esses 3. Por que eu falo urgência? Porque isso aqui não dá para esperar. Se não dá para esperar qualquer dessas situações, a pessoa vai ter o seu domicílio
violado sem o consentimento dela, qualquer hora do dia ou da noite. Porque é urgência, não dá para esperar. O que dá para esperar, que é a quarta situação, é por determinação judicial ou ordem judicial. Determinação judicial somente durante o dia, porque essa aqui dá para esperar. Ah, mas a pessoa está com droga lá dentro. Se ela está com droga lá dentro, você tem certeza, ela está em flagrante delito. Agora, se for determinação judicial, tem indícios. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos fazer isso da forma menos prejudicial possível. Vamos entrar durante o dia, certo? Determinação judicial. Muito cuidado também, total atenção. Quando a gente falar de determinação judicial, não é determinação policial, beleza? Determinação judicial. Outra coisa que você tem que saber na Constituição, direito de reunião. O direito de reunião na Constituição, ele garante que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, sem autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E também tem que ficar atento que precisa avisar. Não precisa autorizar, mas precisa avisar. Então, o direito de reunião do artigo 5º, ele nos diz o seguinte, ó, direito de reunião, local aberto, local público, pacífico, sem armas. Aí as duas perguntas que vêm à mente é, precisa de autorização? Autorização e aviso prévio. Aviso prévio. Não são sinônimos, tá? Autorização, a autoridade poderia negar. Não vai ter. Aviso prévio, você só avisa que vai acontecer. Então, autorização não precisa, ó. Não precisa. Aviso prévio precisa, tá? Precisa avisar. Precisa avisar quem? A autoridade competente. Por quê? Vai depender, né, do lugar onde for feita essa reunião. Pode ser o secretário do prefeito, pode ser o próprio prefeito, pode ser a prefeitura, pode ser o estado, pode ser um local que pertence à União. Então vai ter que ser avisado da autoridade competente daquele local. Avisado, não precisa de autorizar, mas precisa avisar. Se o local for aberto ao público, você tem o direito de fazer uma reunião lá, pacífico, sem arma, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada. Não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio, beleza? Duas coisas quanto ao direito de propriedade. Direito de propriedade. O que você tem que saber na Constituição? Está tudo no artigo 5º, tá? Não se preocupe no inciso, não, porque o inciso aqui não cai para você. Você só tem que saber que está no artigo 5º. São direitos e garantias fundamentais, é o artigo mais importante da Constituição. Beleza? Então, vamos lá. Direito de propriedade tem duas coisas que você tem que saber, ó. Desapropriação. Na desapropriação, como o próprio nome já diz, a pessoa vai ser tirada da sua propriedade. Ó, vai ser tirado da sua propriedade. A pessoa não vai ter aquele bem mais. Seja por 3 motivos distintos que eu vou colocar no quadro aqui para você, ó. Cuidado com esse ou aqui, tá? Vou colocar aqui pra gente entrar no mesmo contexto aqui. Esse aqui é o que eu falei, né? Caso é asilo inviolável. Esse que eu falei, sigilo e correspondência aqui costuma cair também, mas esse caso aqui, ó, desapropriação. 3 motivos, ó, necessidade, é esse aqui que eu quero que você entenda, ó, é ou, tá? Costuma cair isso muito em GCM, porque GCM costuma atuar também em desapropriação, principalmente se for a área da prefeitura aí, a GCM atua bastante. Necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Então, qualquer um desses 3 motivos enseja uma desapropriação. Tem que ser justificado, obviamente, uma necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Pode ter as 3? Pode. Não necessariamente precisa justificar as 3, tá? Então, beleza. Ó. Desapropriação, 3 motivos, um ou outro. O que você tem que lembrar aqui é que a desapropriação é tirar da propriedade. Se eu vou tirar da propriedade, nada mais justo que, ó, mediante justa e prévia indenização. Prévia aqui é antes, né? Tem que indenizar antes. Vai tirar a propriedade de alguém, você tem que indenizar ela. Justo aqui é bem subjetivo, mas aqui é objetivo. Ó, prévia, indenização. Paga em dinheiro. A banca costuma mudar e colocar o quê? Títulos da dívida pública, precatório. Aqui não, tá? Ó, dinheiro, cascalho, tá?
desapropriação mediante prévia indenização em dinheiro, salvos os casos previstos nessa Constituição, que lá na ordem social tem lá que se a pessoa estiver plantando plantas psicotrópicas na propriedade, ela pode perder a propriedade sem necessariamente ter indenização. Mas salvo essas condições, a pessoa que foi desapropriada, seja um imóvel ou de um bem imóvel, também existe a desapropriação também de bem imóvel, desde que esteja um daqueles motivos, um dos três, né, utilidade pública, interesse social, ou utilidade pública, necessidade, interesse social. Um dos três, beleza, pode até ser, a gente sempre pensa no imóvel, mas pode também ser um móvel, um bem móvel também, tá? Então a desapropriação precisa de justa e prévia indenização e tem que ser em dinheiro. A banca costuma colocar, que é posterior, ou ela costuma colocar, o justo aqui eles não mexem muito não, e costuma, onde mais mexe é aqui, ó. Coloca aqui várias coisas aqui, precatório, títulos da dívida pública, inventa um monte de coisa aqui. É dinheiro, tá? Dinheiro. É um Pix, faz o Pix, beleza? Essa é a desapropriação. Por que a banca gosta de cobrar isso aqui? Porque o GCM atua diretamente nessa área aqui. Muitas vezes atua nessa área. Você não pode confundir a desapropriação com o uso do bem particular pelo poder público. Não confunda aquilo com isso aqui. Lá é desapropriação. Isso aqui é uso. Ele é momentâneo. Como ele é momentâneo, ele exige algumas reflexões nossas aqui para você fazer essa prova e não errar isso aqui, tá? Como ele é momentâneo, ele exige que seja em caso de iminente perigo público. Ou seja, um perigo público está em vias de acontecer, está acontecendo, né? Em caso de iminente perigo público, vou colocar na tela aqui para você mais uma vez, ó. Em caso de iminente perigo público, o que seja aqui não dá para esperar a autoridade competente, nem falo de autoridade judiciária, autoridade competente, porque como não dá para esperar, como é que você vai chamar lá o juiz, né? Não é autoridade judiciária, autoridade competente. Poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Nesse caso, é o uso, a pessoa vai usar o bem e depois vai devolver. Tem que estar em iminente perigo público. Iminente perigo público. Vai usar o bem do particular e depois vai devolver esse bem para ele. Ou vai devolver ou restituir. Vai ter indenização? Indenização? A resposta é depende. Depende de quê? Se houver dano. Se não houver dano, não tem indenização. Se houver dano, tem indenização. E essa indenização é ulterior, que é a mesma coisa que posterior. É até um pouco lógico, né? Só vai ter indenização se houver dano. Se só vai ter indenização se houver dano, só pode ser ulterior, ou seja, só pode ser depois. Não pode ser antes. Por quê? Se fosse antes, como é que eu ia saber se houve dano? Ulterior é igual a posterior, tá? A banca costuma colocar isso anterior. Mas se você for um pouco crítico, você não marca como certo se for anterior. Como é que eu vou indenizar alguém antes se eu não sei se houve dano, né? Então, essa indenização é ulterior se houver dano. Nesse caso, é o uso do bem particular. É aquele caso ali que tem um prédio pegando fogo, e esse caso é bem clássico aí na doutrina, nos livros, tem um prédio pegando fogo aqui, ó, e aqui tem, né, outras casas aqui onde não dá para colocar escada, é um morro. E aqui tem uma casa onde dá para colocar escada aqui, para combater o incêndio dos bombeiros. Aí o bombeiro precisa entrar, aqui tem um portão, o bombeiro precisa entrar, o dono não atende, não está lá, o bombeiro vai, estoura o portão, entra, combate o incêndio no prédio e sai. O dono tem direito à indenização porque estourou o portão. Mas suponhamos que o bombeiro mete a mão na tranca, está aberta. Ele coloca a escada lá, combate o incêndio, não aconteceu nada com a casa devido à ação dos bombeiros. Não devido ao incêndio, tá? Devido à ação dos bombeiros, a casa não aconteceu nada com ela. Essa pessoa não vai ter direito à indenização. Ocorre também o caso que a doutrina costuma trazer, daquele policial que está correndo na rua atrás de um bandido com a arma na mão e requisita ali a moto de um cidadão. Ó, me dá essa moto, eu sou polícia, estou fardado aqui, me dá a moto que eu vou correr atrás do bandido. Corre atrás do bandido. Se não tiver nada contra, não acontecer nada com a moto, encostou, ele colocou descanso, não quebrou, não estragou nada da moto, ele vai devolver. Ah, não, correu atrás do bandido e bolou com ele pro chão fora, estragou a moto. Aí sim ele vai ter direito à indenização, porque o bem dele teve dano, beleza? O uso do bem particular. Não confunda isso aqui com a desapropriação. Na desapropriação tira a propriedade, que ele tira a posse. Né? No direito civil a gente aprende isso, mas não cai para você, não se preocupe. Só não confunda uma coisa
com a outra, beleza? Eu separei mais alguns artigos aqui para a gente discutir. Esse aqui, ó, é um artigo muito importante para a gente. Ó. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Você vai colocar aí princípio da inafastabilidade. Vou até escrever aqui para você, ó, inafastabilidade. O que é o princípio da inafastabilidade? O juiz não pode se afastar da apreciação. O que ele pode é não dar o mérito, mas ele não pode se afastar. Chama princípio, coloca só o nome dele aqui, ó, inafastabilidade. Beleza? Entendido isso aqui? Inafastabilidade. Outro que eu separei pra gente aqui. Esse aqui, ó. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Cuidado, não confunda juízo ou tribunal de exceção com o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional é possível, tá? Tá lá no artigo, tá aí no artigo 5º, no parágrafo 4º. Tribunal Penal Internacional, se o Brasil for signatário, se o Brasil aderir, ele pode existir. O que é o Tribunal Penal Internacional? Depende do tipo de crime, ele pode ser julgado aí no Tribunal Penal Internacional. Agora, o Tribunal Juiz de Exceção ele é proibido. Então, o Tribunal Juiz de Exceção ou Juízo de Exceção é proibido e o Tribunal Penal Internacional, se o Brasil aderir, pode acontecer, beleza? O outro artigo que é muito importante para a gente é a instituição do júri e as quatro características dele aí. Plenitude de defesa. Quais os crimes que são julgados no Tribunal do Júri? Os crimes dolosos contra a vida. Não confunda isso, tá? Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida. Crimes culposos contra a vida são julgados no juízo comum. Lá tem que ter plenitude de defesa. São 7 pessoas, né, dentro da sociedade ali, que vão estar ouvindo aquilo ali para dar o veredito. O veredito ali é dado por eles, a pena é somada aí, a dosimetria da pena pelo juiz. Por isso, por ser pessoas, a gente chama de juízes leigos, né, o direito chama de juízes leigos, que são pessoas que não passaram concurso para juiz, mas estão ali para julgar uma pessoa que cometeu um crime doloso contra a vida e foi denunciada pelo Ministério Público. Por isso, a plenitude de defesa, a pessoa pode chamar aí qualquer pessoa para ser testemunha, desde que essa plenitude de defesa não ocorra por meios ilícitos, tá? Sigilo das votações, o que um jurado vota, o outro não sabe, diferente aí de alguns filmes que você vê, principalmente norte-americanos, em que o jurado fica sabendo que o outro vota, até tem ali uma poder de convencimento entre um e outro. Do Brasil não, tá? Um jurado não sabe que o outro vota, pelo menos não deveria saber. A soberania dos vereditos quer dizer que um tribunal do júri só que pode reformar a sentença de outro tribunal do júri. A partir do momento que o tribunal do júri absolveu ou condenou o juiz ou um desembargador ou um tribunal, sem ser o tribunal do júri, não pode mudar esse veredito, que ele pode mudar ali talvez a pena, porque foi feito de forma errada, né, a dosimetria, mas o veredito só pode ser mudado por outro tribunal do júri. Beleza? 4 coisas para você lembrar. O 39, como eu já disse, toma muito cuidado para você não pegar essa aula aqui como sendo uma aula comum, tá? Essa é uma aula de vale tudo. Aula de vale tudo, o que acontece? Ela é uma aula mais rápida, é só uma revisão. Então a gente está indo bem rápido aqui, que eu só estou te lembrando que a sua prova está aí em vias de acontecer. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O princípio da anterioridade da lei penal. O que é o princípio da anterioridade da lei penal? Para que uma coisa seja definida como crime, no momento do ato ali, da pessoa que estaria transgredindo, ele tem que ser considerado crime, porque senão não é crime. Exemplo muito comum da doutrina: a pessoa está lá portando uma substância que não está na portaria da Anvisa como droga, até aquele momento. No outro dia, aquilo entra na portaria da Anvisa e passa a ser droga. Aquela pessoa presa com aquela substância que o policial achou que poderia ser droga, não pode apená-lo como tráfico de drogas, porque não estava na portaria da Anvisa, porque não tem crime sem lei anterior que define, e a lei anterior não estava definindo que aquela substância seria substância ilegal e entorpecente. Ele pode ser condenado por outras coisas, mas não por tráfico de drogas, beleza? Outra coisa comum também da pessoa confundir, a lei penal não é retroagirá salvo para beneficiar o réu. A lei penal não vai retroagir para beneficiar o réu. Não vai retroagir a não ser para beneficiar o réu. Cuidado, tá? É lei penal. Lei penal, lei processual penal não retroage. Lei penal só retroage para beneficiar. Ela não pode retroagir para piorar. Professor, não entendi isso. Suponhamos que tem uma lei penal que ela veio para melhorar a condição do réu. Suponhamos que a partir do mês que vem, um tipo de crime
que tinha ali previsto de 8 a 12 anos, passa a ser previsto só de 2 a 4 anos, exemplo, né? Diminuição aí da pena daquele crime. Ou ele deixa de ser crime. Todas aquelas pessoas que estão encarceradas, presas por esse motivo, devem ser soltas. Ou aquele que deixou de ser crime, ou a pena revista quando a pena foi diminuída. Mas e se for o contrário? Se a pena for aumentada? Se a pena for aumentada, não vai retroagir. Só vai retroagir para beneficiar, não vai retroagir para piorar a situação. Beleza? Muito cuidado, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, e a lei processual penal não tem isso aqui, tá? Muita banca coloca, a lei processual penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá errado. Lei processual penal não retroage, nem nesse caso de benefício do réu. Agora, a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu, não pode retroagir para piorar a situação dele. Mais um que eu separei pra gente aqui, deixa eu ver aqui, racismo. Esse aqui eu não vou nem colocar os incisos pra gente não perder tempo aqui, ó. Deixa eu colocar de novo aqui. Ó. Racismo. Cuidado com o que eu vou falar aqui agora, que é total atenção sua, tá? Eu tenho esses crimes aqui para analisar, ó. Racismo. Injúria racial tá aqui? Não, a gente tá falando de Constituição Federal. Constituição Federal, a injúria racial já foi equiparada ao racismo, mas por via de Constituição Federal, ainda lá está falando só racismo. E ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Ambos, ou seja, esses dois aqui, você tem que ficar ligado numa coisa. São crimes, além de serem inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança. Inafiançáveis. Fiançáveis. Ainda são imprescritíveis. Imprescritíveis. O que você não pode esquecer é o seguinte, eles são as duas coisas ao mesmo tempo. Para esses crimes aqui não cabe fiança e também o crime não prescreve. Ou seja, a pessoa não pode pagar ali uma quantia para responder liberdade, como em a maioria dos crimes, e também o crime não prescreve. Cometeu o racismo aí, pode fugir 200 anos, de que ele voltar, ele vai responder. Ação de grupos armados, contrato institucional, mesma coisa. O que você tem que lembrar é o seguinte, que o racismo já começa com pena de reclusão ou detenção. Reclusão, né? Regime fechado. Reclusão. Ó, lembra-se que é RR, tá? Pena de reclusão. Só que só isso não basta. Você vai ter que abrir, ó, esse leque aqui. Isso aqui que muita gente confunde, eu não quero que você confunda. Esse leque aqui, ó, ele é maior para os crimes inafiançáveis, tá? Os crimes inafiançáveis ainda são... Aqui a pessoa lembra assim, né? Racismo e ação de grupos armados. Então, para esses aqui, ó, inafiançáveis e imprescritíveis, eu tenho esse mnemônico aqui que as pessoas gostam muito de usar, né? Racismo, ação de grupos armados, beleza? Racismo, ação de grupos armados, ração, além de ser inafiançável, é imprescritível, lembrando que começa com regime fechado, pena de reclusão. Agora tem outro mnemônico que as pessoas gostam bastante, que é o 3TH, né? Assim, ajuda você a lembrar, mas não pode ser só isso que você sabe. O 3TH, eu tenho a tortura, não necessariamente nessa ordem, tá? Por que é 3T? O T aparece 3 vezes. Tráfico de drogas ou entorpecentes, não é de pessoas, tá? E também o terrorismo. Em todos esses casos aqui, mais nos crimes, dito crimes hediondos, que está lá na lei de crimes hediondos, eu ainda tenho a questão de serem inafiançáveis e também insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, o perdão, além de não caber fiança nesses crimes, não podem ter aquele perdão ali que no final o Congresso ou o presidente dá, geralmente no final do ano. Então, o 3TH são esses crimes aqui. Agora eu te pergunto, esse mnemônico aqui são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Esse mnemônico aqui são inafiançáveis e imprescritíveis. Se eu te perguntar quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, você vai responder esses dois. Se eu te perguntar quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, você vai responder esses 3 aqui, lembrando que hediondos são vários crimes. Agora, se eu te perguntar inafiançáveis, a resposta pode ser qualquer um desses. Eu estou falando isso porque geralmente eu recebo muita mensagem lá no meu Instagram, que é @magnas44, de alunos que falam, professor, quando perguntou inafiançável, eu me embolei todo. Ou seja, perguntou mais fácil e você
tentou confundir as coisas na hora da prova. Ali, eu não vou confundir. Não pense assim, tá? Na hora da prova, você está ali com muita coisa na sua cabeça, você pode confundir uma coisa que é muito simples. Se te perguntar inafiançável, você vai lembrar dos dois mnemônicos. Então, inafiançáveis aqui, ó, você vai lembrar do ração, você vai lembrar do 3TH, tá? Então, se te perguntar inafiançáveis, a resposta está aqui, ó. Racismo, ação em grupos armados e esses três aqui. Os quatro, né? Os 3T mais o H. Se te perguntar inafiançável e imprescritível, aí você vai focar só nesse. Se te perguntar inafiançável e ao mesmo tempo suscetível de graça celestia, só esse aqui. E se, aí vai vir mais uma pergunta. E se me perguntar só imprescritíveis, ainda continua sendo a resposta aqui. E se me perguntar só insuscetível de graça celestia, continua sendo aqui. O problema é quando te pergunta inafiançável, aí é tudo. Então a pessoa acha assim, racismo está aqui em cima, eu vi no esquema do professor, tortura está aqui embaixo, então os dois não podem vir juntos. Pode, desde que a pergunta seja inafiançável. Já vi uma prova que caiu recentemente que perguntou, tortura e racismo são crimes inafiançáveis. A pessoa pensou, não, tortura, muita gente pensou, né? Tortura é do 3TH e racismo é da ração, então não pode estar junto. Se a pergunta for isso aqui, podem e devem estar juntos, beleza? A pergunta é, injúria racial está aqui? Não. Se injúria racial não está aqui, de acordo, e a pergunta lá no seu cabeçalho está assim, de acordo com a Constituição. Se estiver de acordo com a Constituição, injúria racial não entra aqui, tá? Agora, se estiver de acordo com a decisão dos tribunais superiores, aí sim, eu creio que não vai cair para vocês desse jeito, que entraria ali numa seara que daria muito recurso. Então, racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e hediondos são todos crimes inafiançáveis, ou seja, não cabem fiança. Outra coisa que você tem que lembrar, cai bastante na sua prova, é esse aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, mais uma vez, racismo, né, pena de reclusão. Cuidado, tá? Olha aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, a pena não passa da pessoa do condenado. Morreu o cara que devia 10 anos de cadeia, a cadeia morreu com ele. Só que a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens pode ser executada contra os sucessores, mas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, quem paga aquilo ali é o patrimônio daquela pessoa que estava devendo, e não os sucessores. Os sucessores ali vão repartir o que sobrar, se sobrar. Mas é o patrimônio do dito cujo e do de cujos que paga, tá? Cuidado aqui, é o patrimônio. Eu já vi que até o valor da renda dos sucessores. Não, o sucessor não vai pagar. Quem vai pagar é o patrimônio, né? Patrimônio da pessoa que morreu devendo. E reparação de dano ou decretação de perdimento de bens. Outra coisa que você tem que saber... Quais os tipos de pena? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Ou seja, a pena é individual, tá? A pessoa cometeu o mesmo tipo de crime, mas para um, a pena vai ser diferente do outro, porque a individualização da pena vem da idade, vem das circunstâncias do crime. Alguns vão responder com agravante, outros não. Então, por isso que a pena tem que ser individualizada. Você vai ver lá um júri com 2, 3 réus, onde o juiz vai ler a sentença lá para um réu. Ele leu de um jeito e para o outro réu ele leu mais ou menos. Vai depender muito da participação de cada um, do caso concreto. Então, por isso que tem a individualização da pena. Entre outros, ou seja, podem haver penas que não estão aqui. É um rol aqui exemplificativo somente, tá? Ou seja, podem haver penas que não estão aqui na própria Constituição. Privação ou restrição de liberdade é a pena aí mais comum que a gente conhece, né? Privação de liberdade é a pessoa encarcerada, restrição é a pessoa que está restrita à sua liberdade, ou por horário, né, ou por localidade, você não pode frequentar tais locais, restrita a liberdade, ou você não pode frequentar locais depois das 11 horas da noite, ou seja, a sua liberdade está restrita. Aquela pessoa que trabalha e depois dorme na prisão, ou seja, liberdade restrita. Privação é que a pessoa, né, o crime, a pena mais comum que a gente está acostumado aí, que a pessoa ser encarcerada, né, bastante comum, infelizmente, no Brasil, esse tipo de pena. Outra pena começada com P, que muita gente gosta de lembrar, porque também começa com P, perda de bens. Perda de bens também é pena, tá? Pode ser apenado aí. O juiz pode falar, você vai ser condenado a 10 anos de prisão, mais perda dos bens tais. Multa também é pena, tá? Cuidado, a gente está falando aqui, ó, de lei penal, Tem a multa administrativa, que é aquela multa de trânsito, a gente está falando de lei penal. Então, são 2 P's e um M, né? Muita gente gosta de colocar PPM aí, então vai de você fazer o seu mnemônico. Mais um com P, ó. Prestação social alternativa, né? Uma das penas aí mais comum no uso de drogas, apesar de estar bem incomum também, porque
não tem adiantado, não tem surtido muito efeito. A letra E, suspensão ou interdição de direitos. Cuidado, a banca vai tentar enfiar uma cassação aqui. Não tem, tá? No Brasil não tem cassação de direitos. Tem perda de direitos e não tem cassação. Professor, tem perda e não tem cassação? Tem. Quando você fala em direito político, por exemplo, pode ter perda de direito político, mas não pode ter cassação. Suspensão e interdição de direitos, a banca costuma colocar aqui a cassação, não cai nessa pegadinha. Agora tem um rol taxativo das penas proibidas. Fala ali que dentre outras penas, podem haver outras penas que não estejam na Constituição, mas logo abaixo fala que não pode ter pena as seguintes, ó. Não pode no Brasil ter penas de morte, a única que tem um asterisco. Penas de morte é somente em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que será por fuzilamento. Então, em caso de guerra declarada, haverá pena de morte, também será por fuzilamento. Então, a única que tem exceção no Brasil, então, via de regra, não existe pena de morte, só existe via de exceção, e via de exceção é em caso de guerra declarada, tá? Caráter perpétuo, ou seja, a pessoa vai ser condenada a vários anos de cadeia, tem vários homicídios. Cada homicídio ele pode ser condenado a X anos. Somando todos ali, deu 200 anos. A pessoa vai viver isso? Não. Mas por que ela não pode ser considerada ali caráter perpétuo? Porque se colocar que a pena é perpétua, qual a metade ali, sei lá, um sexto de infinito? É infinito. Então, por isso que, mesmo a pessoa sendo condenada ali a 200 anos de cadeia, igual tem muitas pessoas no Brasil, por vários crimes, não por um crime só, por vários crimes reiterados. Inclusive, no tráfico tem bastante gente que mandou matar fulano. Para cada crime daquele ele vai pegar, sei lá, 20 anos, somado ali, dá muitos anos. Mas ele ainda tem aquela esperança de um dia que esse regime possa progredir e ele ser solto. Se fosse de caráter perpétuo, ele não seria solto nunca. Então, pena de caráter perpétuo no Brasil também é proibido. Também pena de trabalhos forçados no Brasil é proibido. Não pode ter pena de trabalhos forçados. Não pode ter pena também de banimento. O que é pena de banimento? Banimento é mandar a pessoa para fora, né? E não pode ter pena cruel. Essa aqui é bem subjetiva. Não podem haver penas cruéis, beleza? Cuidado também, ó. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Pode ver aqui que não tem escolaridade, né? Existe cela especial para quem tem curso superior? Sim, mas não estabelecimento penal separado, igual estão falando aqui. Isso aqui acontece muito na teoria, na prática não acontece, né? A única que acontece é a separação por sexo. Porque, ó, natureza do delito e idade não é muito obedecido isso aqui. Tanto que você vê lá pessoas que estão condenadas por um tipo de crime, lá vai fazer faculdade no estabelecimento penal, justamente porque ele aprendeu outro tipo de crime ali. Leia-se aí, o mais comum de estelionato, né? O cara entra na cadeia como traficante e sai como estelionatário e vice-versa. Beleza? Então, mais uma vez na cara do professor aqui para a gente pegar os incisos principais. Ó, já falei com você que o Tribunal Penal Internacional Brasil se submete, está no artigo 5º, parágrafo 4º, tá? Outra coisa que você tem que saber do artigo 5º, que eu vou chamar a sua atenção aqui, tem que saber dos remédios constitucionais. A banca não vai dar mole quanto aos remédios constitucionais. Então, vou fazer rapidamente aqui um adendo dos remédios constitucionais para você ficar ligado, ou ligada, né? Remédios constitucionais eu tenho aqui o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, eu tenho o mandado de junção e eu também tenho ação popular. Para você lembrar rapidamente aqui, isso não é uma aula, é uma revisão. Habeas corpus, direito de ir e vir. Então, se a pessoa está cerceada no seu direito de ir e vir ou ameaçada de sofrer é um direito líquido e certo de ir e vir, ele pode entrar com habeas corpus. Habeas corpus do latim é tem o corpo. Tem o corpo é para garantir o direito de ir e vir. Então, toda vez que a resposta for habeas corpus, é porque alguém está cerceado a sua liberdade de ir e vir. Habeas data é para conhecer ou retificar. Retificar aqui com E, tá? Que é a mesma coisa de consertar com S. Retificar os dados. Quais dados? Os dados pessoais. Os dados relativos à pessoa do impetrante. Se for um dado pessoal, aí sim é habeas data. Se for um dado de interesse pessoal, nem sempre é um dado pessoal. Então, muito cuidado com dado pessoal e dado de interesse pessoal. Eu tenho interesse, eu sou jornalista. Exemplo, sou jornalista, tenho interesse de saber quanto que a prefeitura gastou com a folha de pessoal em 2023. Eu tenho interesse em saber, não é um dado pessoal. Então, eu tenho que entrar com mandado de segurança. É um direito líquido e certo meu, como cidadão, de ter essa informação, não está no portal de transparência. Agora, se eu quero conhecer um dado meu,
ou retificar um dado meu que está errado, aí sim eu entro com habeas data. Então, habeas data tem os dados relativos à minha pessoa, beleza? E se for um dado que não for relativo à minha pessoa, aí eu vou entrar com esse aqui, ó, o mandado de segurança, que ele é genérico, ele serve para várias coisas. Então, ele garante um direito líquido e certo, não amparado, exceto os direitos líquidos e certo de conhecimento de dados e retificação e os de ir e vir, exceto os direitos líquidos e certo amparados por habeas corpus e habeas data. Esses dois aqui também, esses direitos aqui também são direitos líquidos e certo, sim. Então, quando você vê lá a expressão direito líquido e certo, já não vai marcando que mandado de segurança não, isso é uma pegadinha da banca. Não quero que você caia nessa. Se falar, ó, fulano de tal foi cerceado do seu direito líquido e certo de ir e vir. É aqui, ó, mesmo que a palavra aqui, ó, a expressão esteja direito líquido e certo, é aqui. Então, não posso usar o mandado de segurança para proteger esse direito aqui, mesmo ele sendo líquido e certo, porque a própria Constituição diz que é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Ah, o direito líquido e certo de conhecimento de informações, posso entrar com mandado de segurança? Não, porque o direito líquido e certo de conhecimento de informações e retificação, eu tenho um remédio próprio. Eu não posso entrar com mandado de segurança quando eu tenho um remédio específico para aquela dor. Agora, o mandado de segurança, então, serve para qualquer direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Aí abriu o leque, né? Pode ser o direito, por exemplo, de peticionar para um dado de uma prefeitura, pode ser o direito à saúde, aquele direito ali que é garantido pela Constituição como líquido e certo, e ele não foi amparado por habeas corpus e habeas data, beleza? Cuidado também, tá? Certidão, se a banca te perguntar, certidão é um direito líquido e certo. Mas a certidão não é um dado pessoal, ela é só uma certidão, ela é uma garantia do que o Estado está te dando ali. Você não tem passagem pela polícia, você está quites com a justiça eleitoral. Então é uma certidão. Essa certidão, se te negar, a certidão é mandado de segurança. Agora, se te negar os dados que estão lá, não, eu quero uma certidão falando que eu formei na faculdade. Se é uma certidão, mandado de segurança. Certidão. Agora você fala assim, eu quero lá meu histórico que contém todos os meus dados, a faculdade não está me passando. Habeas data, diferente. Habeas data para dados. Mandado de segurança para certidão. Cuidado. Sempre quando te contar uma historinha, você vai falar o seguinte, o que está sendo negado? Se estiver negando os dados, habeas data. Se estiver negando a certidão, que não são os dados, é só ali o papel dizendo que você tem ou não passagem, que você está ou não quites com a justiça eleitoral, aí é mandado de segurança. O que você tem que saber de mandado de segurança coletivo? A banca costuma perguntar sobre quem pode, né, entrar com mandado de segurança coletivo, ou seja, um mandado de segurança para proteger direito líquido e certo de várias pessoas ao mesmo tempo, sendo pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Se for uma pessoa jurídica só ou uma pessoa física só, eu falo de mandado de segurança individual, mesmo que seja uma pessoa jurídica, mas é uma só. Agora, se for várias pessoas físicas ou várias pessoas jurídicas, eu entro com mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Ou seja, quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político, com representação no Congresso Nacional. Leia-se ou um deputado, ou seja, um representante da Câmara dos Deputados, ou um senador. Desde que ele tenha, o partido político tenha ou um deputado ou um senador, porque é um ou porque é Congresso Nacional, um dos dois, ele pode entrar com mandado de segurança coletivo. Exemplo também, entidade de classe, ou sindical, né, entidade de classe, constituída há pelo menos um ano. A banca costuma mudar isso aqui para 6 meses, tá? Costuma mudar para 2 anos. Então, entidade de classe, em função dos seus membros aí, né, em nome dos seus membros, ela pode entrar também com o mandado de segurança coletivo. O que é o mandado de junção? O mandado de junção é quando falta a norma regulamentadora e você não conseguiu exercer o seu direito. Então, quando a resposta vai ser sempre mandado de junção, quando a pergunta for de alguma coisa que falta norma regulamentadora e a pessoa não conseguiu exercer o seu direito por falta de norma regulamentadora. Exemplo, muito comum, fulano de tal foi matricular o filho na creche. Chegou lá, ela não conseguiu matricular porque a diretora falou que o prefeito iria baixar um decreto regularizando as creches e não regularizou. Faltou uma norma regulamentando, ela não conseguiu exercer o direito porque faltou essa norma. Agora, ela não conseguiu matricular o filho na creche porque foi negado. Se foi negado, é um direito líquido e certo. Se for negado direito líquido e certo, é mandado de segurança. Ela não conseguiu colocar o filho na creche porque faltou uma lei, faltou uma norma. Aí é mandado de junção. Vou fazer uma analogia aqui com o mandado de junção que você nunca mais vai esquecer. Se você lembrar disso aqui, você não esquece de mandado de junção. Ó. Aqui tem um abismo. E aqui está o seu direito. E aqui está você. Você está aqui, ó, doido querendo atravessar por lá de lá para ter o seu direito. Ó. Aí você fala o seguinte, ó, o Estado diz o seguinte, você tem esse direito e eu vou construir uma ponte aqui chamada legislação ou norma. Uma lei, uma legislação, uma norma. Eu vou criar essa norma aqui, que você vai poder sair daqui do ponto A para o ponto B, para exercer o seu direito lá de lá.
Só que o Estado nunca construiu essa norma. Ele falou assim, eu vou regulamentar e não regulamentou. Aí você vai lá no Poder Judiciário, porque esse aqui deveria passar pelo processo legislativo, e fala o seguinte, ó, ô seu juiz, seu desembargador, vai depender do caso, tá? É o seguinte, eu tenho esse direito, mas eu não estou conseguindo exercer esse que o Estado falou que ia fazer uma ponte que não fez. Aí o juiz vai lá, né, se for o caso mesmo, ele vai lá e vai construir uma ponte que vale só para você, chamado mandado de junção. Então, mandado de junção é aquele remédio constitucional que serve para ligar você ao seu direito, por falta de norma regulamentadora. Você não conseguiu exercer o direito porque não tinha norma regulamentadora. Diferente do mandado de segurança, tinha uma norma regulamentando, mas alguma autoridade aí abusou e não fez o direito que estava previsto na norma. Aqui você não conseguiu exercer o seu direito porque faltava a norma. Então, se faltar a norma, se faltar a lei, se faltar regulamento, aí é mandado de junção, beleza? Vou deixar isso aqui para você não esquecer. Ação popular, o que a banca te pergunta? A banca te pergunta duas coisas. A primeira é, quem pode entrar com ação popular? Qualquer cidadão. Muito cuidado com isso aqui, que se a banca for narrar uma situação, ela pode colocar a palavra cidadão, também pode colocar um vereador, um prefeito. Se fala que é um vereador, um prefeito, qualquer pessoa que indica implicitamente que ela é um cidadão, ela está falando implicitamente que ela é um cidadão. Quem é cidadão? Aquela pessoa que exerce atos de cidadania. Para ser vereador, você não tem que ser brasileiro? Tem. Então, se para ser vereador brasileiro nato ou naturalizado, obviamente, você vai ter que ser cidadão. Então, implicitamente está falando que ele é cidadão. Mas não pode ser qualquer pessoa. Então, um estrangeiro, por exemplo, não poderia mover uma ação popular para garantir aí o patrimônio histórico, cultural, né, o meio ambiente. Então, essa ação popular visa aí garantir a coletividade. Lembrando também que a ação popular, a habeas data e o habeas corpus, independente da quantidade de dinheiro que a pessoa tiver, ela é 0,800, não paga. Esse aqui, via de regra, se a pessoa não tiver usufruindo de justiça gratuita, ela vai pagar. A ação popular, ela paga, depende. Se ela for de má fé, aí ela paga tanto as custas, mais os honorários de sucumbência, ou seja, o advogado da parte contrária, tá? Os honorários da sucumbência. Então, ó, as custas mais honorários da sucumbência, se a pessoa fez de má fé, ou seja, ele está entrando com ação popular só para travar as obras do prefeito, que ele é rival político dele, ou seja, está fazendo isso de má fé. Além de pagar as custas, ele vai pagar os honorários da sucumbência, que é o advogado da parte contrária. Se ele tiver de boa fé, ele também é gratuito, beleza? Dito isso, vamos aqui, eu até anotei ali, do artigo 29 ao 30, tem grande chance de ter algumas coisas na sua prova também. A gente vai rapidamente aqui do artigo 29 ao 30, porque tem muita coisa para passar, né? Quem é meu aluno sabe que esse artigo 5º da Constituição, se eu for pegar tudo que é importante, eu acabo marcando tudo, porque tudo é muito importante, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó, no artigo 29 ao 30, pra gente, artigo 29, eu vou dar um pulo aqui, fica mais fácil pra gente, que o nosso tempo está escasso. Na tela para você, ó, artigo 29 na tela para você. Tem chance de cair na sua prova? Tem, ó. O município reger-se-á por lei orgânica. O que é lei orgânica? A lei orgânica está para o município, assim como a Constituição Federal está para a República Federativa do Brasil e a Constituição Estadual está para o Estado. Então, o município reger-se-á por lei orgânica. Então, a lei orgânica é a lei maior do município. Está aí como a Constituição Municipal, se assim posso dizer, mas não existe Constituição Municipal, então a gente chama de lei orgânica. Como a lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, cuidado para você não confundir isso aqui com emenda constitucional, tá? Que está lá os tratados internacionais, lá do artigo 5º, parágrafo 3º, cuidado para você não confundir aquilo lá, tá? Lá são 3/5, os tratados internacionais são 3/5 em 2 turnos em cada casa. Se tiver dúvida, dá uma olhada lá no parágrafo 3º do artigo 5º. Aqui não, ó. 2 turnos, que aqui é uma casa só, que é a Câmara dos Vereadores, hein? Então, muito cuidado com isso. Ou a Câmara Municipal, como queira chamar aí. Então, 2 turnos, ou seja, vai ter que ser votado no mínimo 2 vezes e não pode ser votar hoje e amanhã não, tá? Tem que votar com interstício mínimo de 10 dias. Interstício mínimo de 10 dias. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Votou agora a lei orgânica. Vai poder ter o segundo turno só daqui a 10 dias. A banca costuma colocar 10 dias úteis. Está escrito úteis aí não, então 10 dias corridos, tá? E tem que ser aprovada. Para ser aprovada a lei orgânica tem que ser por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E quem vai promulgar? A própria Câmara Municipal, aí, tá ali. A promulgação é feita pela própria Câmara Municipal. Tem muita gente que, 2/3, deixa eu só marcar isso aqui, que já marcou que a promulgação será feita pelo prefeito, não faz nem sentido, né?
atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição e no respectivo Estado e os seguintes preceitos. Ou seja, a lei orgânica tem que obedecer não somente à Constituição Federal, mas como também à Constituição Estadual. Não existe uma hierarquia entre os entes da federação, tá? Não existe hierarquia entre os poderes. Não existe hierarquia entre os entes da federação. O presidente não manda no governador, nem o governador no prefeito, porque muita gente tem essa sensação de que o prefeito tem que dar bênção para o governador e o governador tem que dar bênção para o presidente. Mas existe uma hierarquia de leis. Essa hierarquia de leis, ela é sim prevista. O que não é previsto é a hierarquia de entes. Exemplo, na Constituição Federal, aqui está a pirâmide de Kelsen, que muita gente já viu falar, né, que fala que nada pode ser maior que a Constituição. Então a Constituição fica aqui no topo, a Constituição Federal tem que ficar aqui. Qualquer coisa que estiver fora da Constituição é declarada inconstitucional, se foi antes da Constituição é declarado não recepcionado. Aqui para o Estado é a mesma coisa. Para o Estado nada pode ser maior do que a Constituição Estadual. Só que a Constituição Estadual tem que respeitar a Constituição Federal. Porque se a Constituição Estadual estiver de acordo com a Constituição Federal, ela está aqui embaixo, aqui nessa pirâmide. Aqui no Estado, a pirâmide dela é o topo. Do mesmo jeito que no município, o topo da pirâmide é a lei orgânica. Só que a lei orgânica não pode estar em desacordo com a Constituição Estadual e nem em desacordo, por sua vez, com a Constituição Federal. Existe essa hierarquia de leis, porque aqui está a lei orgânica, do jeito que nenhuma lei que está aqui embaixo pode ser maior do que a lei que está em cima. Então existe uma hierarquia de leis, não existe uma hierarquia de funções aqui entre governador e prefeito e essas coisas, beleza? E vamos falar da eleição de prefeito e eleição de prefeito e eleição de vereador, que é muito comum também cair na prova, principalmente de GCM, beleza? Vamos falar das duas aqui, ó. Eleição de prefeito e do vice-prefeito dos vereadores para o mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, será realizado em todo o país. Eleição do prefeito e do vice será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, explicadas as regras do 77, no caso do município com mais de 200 mil habitantes. Mil eleitores, tá? Esses 200 mil eleitores aqui são aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, tem segundo turno, que está no artigo 77. Então, aquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores, tem sim segundo turno. A posse do prefeito e do vice será feita no primeiro domingo de janeiro do ano subsequente da eleição. Cuidado, tá? Primeiro domingo de outubro. Então, ó, eleição para prefeito, vice-vereador. Primeiro domingo de outubro. Mais de 200 mil eleitores, não é habitantes, tá? Eleitores. Mais de 200 mil eleitores terá segundo turno se não houver nenhum candidato que superou a marca de 50% de votos mais um. Aí vai ter segundo turno, mas no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. Exemplo, estamos em 2024, o mandato termina em 2024, em 2025 tem que assumir outro. Então, no ano de 2024, no primeiro domingo de outubro, eu tenho que realizar a eleição municipal e no último domingo de outubro, se tiver segundo turno, beleza? Eles costumam cobrar isso aqui bastante, não quero que você caia nessa pegadinha, que é coisa muito simples, mas que muita gente aí negligencia. Deixa eu ver aqui, artigo 37, o que eu tenho que saber, professor? Você tem que saber tudo, né? Tem que saber tudo. Duração do concurso público, duração de até 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. Tem que saber que o concurso público é feito mediante concurso de provas ou de provas e títulos. Não existe concurso público só de títulos. Tem que saber também que o servidor público alcança a estabilidade após 3 anos. Também artigo 37. O que você tem que saber do artigo 37? Pode acumular cargo público? A regra é não, mas tem 3 exceções. 2 cargos de professor, ou 1 cargo de professor com técnico científico, ou 2 cargos de profissional de saúde. Então, a acumulação de cargo público ela é vedada, sendo somente permitida nessas 3 situações. São elas 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com técnico científico e o terceiro 2 cargos de profissionais de saúde. Está no artigo 37, inciso 16 da sua prova. Da sua Constituição, né? E obviamente pode estar na sua prova. Outra coisa também, para o cargo de qualquer cargo federal ou estadual, está no finalzinho do artigo 37 com 38, fala o seguinte, que para qualquer cargo federal ou estadual, aquele funcionário público, aquele servidor público deve se afastar da sua atividade. Para um cargo municipal vai depender. Se for um cargo municipal de prefeito, ele se afasta da atividade e escolhe entre a remuneração de prefeito ou aquele do cargo que ele está executando. E sendo nesse caso contado o tempo para reserva, apenas aí, e pode ser promovido apenas por antiguidade, não por merecimento.
E no caso de vereador, se ele conseguir ter compatibilidade de horários, e também lembrando, tá? Desde que tenha 2 cargos de professor, que eu falei aqui, ou cargo de professor com técnico científico, ou 2 cargos de profissional de saúde, tem que ter compatibilidade de horários. E lembrando aqui também, no cargo de vereador, se a pessoa for um funcionário público, um servidor público, e for eleita vereador, ela pode sim exercer os 2 cargos. Nesse caso, não tem tem um vereador, o prefeito não pode, tá? Tem um vereador aí que ele é vereador depois do meio-dia e ele trabalha como policial civil ou como outra função aí pública. Se ele conseguir compatibilidade de horários, ele pode exercer as 2 funções e receber as 2 remunerações. Caso não haja compatibilidade de horários, ele vai optar pela remuneração, assim como faz o prefeito. Beleza? Está no artigo 38, se não me engano, isso aqui. Do artigo 144, o que você tem que saber? Tudo. O artigo 144 tem grande chance de estar na sua prova pelo menos uma questão. Lá tem o rol dos órgãos de segurança pública. Então, se te perguntar assim, são órgãos de segurança pública, de acordo com a Constituição. Então, de acordo com a Constituição, de acordo com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição, você vai responder desse jeito. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem aqui. Tranquilo, ó. Dá para fechar com isso aqui. De acordo com a Constituição Federal, são órgãos de segurança pública. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, tá no plural porque cada um tem a sua, né? Cada estado tem a sua Polícia Civil. As polícias militares, cada estado tem o seu, os corpos de bombeiros militares, idem, né? E as polícias penais. As polícias penais, eu vou chamar a sua atenção aqui para elas, porque ela é a emenda constitucional 104 de 2019, relativamente nova, e eu tenho aqui a Polícia Penal Federal, eu tenho a Polícia Penal Estadual e eu tenho a Polícia Penal Distrital, que é do Distrito Federal. Lembrando que, se for de acordo com a Constituição, 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui é o 5 e esse aqui é o inciso 6. Lembrando que o inciso 5 tem 2 órgãos, né? PMs e Corpos de Bombeiros Militares. E aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Certo? Cuidado com isso aqui. Se for de acordo com a Constituição, isso aqui acabou. Agora, se falasse de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, Guarda Civil Municipal, já vi cair isso aqui, tá? Guarda Civil Municipal é um órgão de segurança pública equiparado. Aí sim, mas ele vai ter que citar isso, ó. De acordo com os tribunais superiores, a GCM, ou seja, Guarda Civil Municipal, é um órgão de segurança pública equiparado. Não é um órgão de segurança pública do rol aqui, de acordo com a Constituição. Ele vai ter que citar essa questão do equiparado, vai ter que citar os tribunais superiores. Tenho visto cair isso nas questões de GCM, beleza? O que você tem que saber de artigo 144? Tudo, né? Tudo, mas principalmente aí, as funções de cada uma. Então dá uma lida com muito carinho aí no artigo 144, parágrafo 1º, que trata das funções da Polícia Federal, né? Contrabando, descaminho e tráfico de drogas, a Polícia Aeroportuária, né? A Polícia de Fronteira, a Polícia Marítima. Então cuidado com isso, é polícia, não é guarda, né? Lembrando também que a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal no âmbito da União, é a Polícia Judiciária, e a Polícia Civil, né, tem a função aí de trazer o conjunto de provas, né, nos demais crimes onde não haja aí, competência da PF, e também exceto os crimes militares, que os crimes militares assim definidos em lei é competência dos militares, seja eles federais ou estaduais, leia-se PM e BM. Lembrando também que a Polícia Militar cai bastante a função dela, né, da Polícia Militar, ordem, é uma polícia ostensiva, né, visa manter a ordem social, e o Corpo de Bombeiro Militar, assim, além das atribuições definidas em lei, ainda tem a questão das funções de defesa civil. Lembre-se também da Polícia Penal, que ela é responsável pela segurança dos estabelecimentos penais, seja aí ou estadual, ou federal, ou distrital, e lembre-se também do parágrafo 8º da Constituição. Vou até colocar ele para você aqui. Se você não gravar nada dessa aula e gravar só o parágrafo 8º do artigo 144, eu saio daqui satisfeito, né? Obviamente que eu quero que você se dê bem na prova, mas essa aqui você não pode errar. Isso aqui você está proibido de errar isso aqui, tá? Então dá uma lida no artigo 144, a chance de estar na sua prova é muito grande, né? Tem várias coisas aqui que você vai ler, ó. Não erra esse aqui, ó. O parágrafo 5º e o parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. A banca costuma colocar aqui, ó, forças auxiliares e reservas das Forças Armadas do Exército, tá?
e elas subordinam juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados. As outras polícias são subordinadas ao presidente da República, mas as polícias penais estaduais, polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiro militar são subordinados aos governadores. Se você, igual eu falei, se você não gravar nada dessa aula, mas gravar o parágrafo 8º, saiu daqui satisfeito, porque o parágrafo 8º, a chance de estar na sua prova é 9,9 em 10, tá? Chance de estar aqui na sua prova grande, porque aqui é a parte que trata da GCM na Constituição, já tem PEC, o que é PEC? É Projeto de Emenda Constitucional, tentando transformar os guardas municipais em polícias municipais. A Vale apoia essa iniciativa, tá? Mas, enquanto isso não acontece, os municípios poderão criar, ou seja, poderão constituir suas guardas municipais. Então, uma vez, ou seja, poderão, não é deverão, uma vez que foi constituída, qual a função da Guarda Municipal na Constituição Federal? Lembrando que aí eu tenho a questão da lei aqui da Guarda Municipal que traz outros atributos. Esses atributos, essas funções aqui, são funções constitucionais. Proteção dos seus bens, dos bens de quem? Do município. Serviços e instalações conforme dispuser a lei já está aqui, que é a lei da Guarda Municipal, que provavelmente também você já estudou para cair na sua prova, beleza? Então, dito isso, artigo 144, dá uma lidinha aqui no parágrafo 9º, no parágrafo 10º, que tem chance também de estar na sua prova. A gente não tem tempo, né? Chegamos ao final aqui, 1 hora, falando, né? Falando. Desculpa se eu estou falando muito rápido, né? Às vezes eu falo no 2x aí porque eu quero passar muito conteúdo em pouco tempo, principalmente nesse Vale Tudo, que eu sei que eu já parto aqui de pessoas que já estão estudando há mais tempo. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no @magnas44. Se você assistir essa aula até o final, não se inscreveu no canal, a sua chance é agora, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui embaixo, né, quais as suas expectativas para a prova GCM de Conselheiro Lafayette ou de GCM de Nova Serrana, que esse Vale Tudo aqui são para as duas. Um abraço, professor Magno Assis. Se não se inscreveu até agora, se inscreva, não custa nada, ajuda o canal, ajuda você também, né, a um futuro melhor. Você se inscreve em canal aí de celebridade que não tem nada a ver, se segue pessoas aí que não tem nada a ver, siga pessoas e siga canais, né? Se inscreva em canais que vão te dar um futuro melhor, ou pelo menos, né, fazer de você uma pessoa melhor. Dito isso, eu desejo uma boa sorte na prova, que você lembre tudo aquilo que você estudou, vai tranquilo, né? Você fez por merecer, se você fez, né, o dever de casa direitinho, e eu tenho certeza que daqui uns dias aí eu vou estar te cumprimentando lá em Conselheiro Lafayette, que não é tão longe aqui pra gente, né? A gente também é de Minas, ou em Nova Serrana também, que é 2 cidades que eu já conheço. Tá bom? Um abraço, professor Magno Assis. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Aqui na Vale, ninguém vai brincar com seu sonho. Tchau, tchau. Aqui vale a pena.